Meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Glória a Deus por este momento maravilhoso que Deus nos concede para nós aprendermos na palavra do Senhor nesta noite, com um tema bem chamativo, né? A diferença do crente desviado para o crente afastado. Eu não quero aqui demorar muito, né? Para não ficar enfadônico. E desde já quero pedir para você deixar o seu joinha e comente alguma coisa aí, tá bom? A Bíblia Sagrada em Hebreus, capítulo 3, versículo 12, que é o texto base para esse estudo, está escrito assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Amém? Meus queridos, eu coloquei aqui algumas definições teológicas fundamentais para a gente diferenciar o estado do crente desviado para o crente afastado. Vamos lá. Existem condições, né? Foco do problema e dinâmica espiritual para tudo isso. Vamos lá. Para o crente afastado, a dinâmica espiritual é interrupção da rotina cristã e do convívio congregacional por cansaço, feridas ou desânimo. O principal fator, né, para a desistência de um crente afastado deixar de ir à igreja, à casa do Senhor, para cultuar, é a comunhão. Muitos crentes cristãos que estão afastados não vão para a casa de Deus por talvez esses motivos, como da dinâmica espiritual que eu citei, por estar cansado, né, ou com feridas, ou até mesmo desanimado. Essas feridas, por exemplo, é porque a gente hoje, infelizmente, não vê, vou generalizar, não vê em todas as igrejas a comunhão, a verdadeira comunhão entre os irmãos. Exemplo, existem pastores, pastoras, né, líderes espirituais, líderes religiosos que estão à frente de uma congregação e têm os seus preferidos, prediletos. E isso deixa visível para as demais pessoas, né? Eu sei que em todo lugar, né, âmbito onde existem pessoas, vai existir aquelas pessoas mais chegadas a nós. Só que eu aprendi com o decorrer do tempo, na vida, que nem tudo nós devemos, né? Nem tudo nós devemos deixar visível para as demais pessoas, porque vai causar ciúme. Então, o crente afastado, ele simplesmente interrompe, né, a rotina cristã do convívio congregacional por causa dessas coisas que eu te falei. Já o desviado, né, a dinâmica espiritual é mudança interna de valores, abandono deliberado da sã doutrina para seguir o pecado ou o mundo. Vou repetir: mudança interna, né? Mudança interna de valores, abandono deliberado da sã doutrina para seguir o pecado ou o mundo. O desviado, ele é muito conhecido devido à dureza do seu coração. É interno, ele já desviou, ele já está muito distante daquela pessoa temente ao Senhor, daquela pessoa que tinha os ouvidos sensíveis a escutar a voz de Deus. Então, eu vou colocar agora aqui os dois perfis. Primeiro, perfil do afastado. Eu coloquei aqui o exemplo de Pedro, né? Pedro, como nós conhecemos, se você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo 66 ao 72, o recuo de Pedro, né? Em um contexto, Pedro nega a Jesus por medo e pressão. Muitos de nós, às vezes,
nos afastamos do Senhor por pressão, não conseguindo nós ser aquele cristão de bons exemplos para os nossos, para a nossa família, para os nossos vizinhos, e acaba que nós, por nos cobrarmos tanto, nós não queremos mais congregar, nós não vamos mais para a igreja, porque acha que aquela pessoa está indo em vão, porque é uma pressão muito grande psicológica que ele tem. E eu dei o exemplo de Pedro, que negou Jesus por medo e por pressão. Quais são as características de uma pessoa afastada? É o coração, como já foi dito. O coração ainda se importa. O coração de Pedro chorou amargamente. Ele, no seu coração, ainda se importava com aquilo que era do Senhor. Por exemplo, pessoas que estão afastadas, que estão há muito tempo, talvez 2, 3 meses sem congregar, mas ele ainda se importa com as coisas de Deus, ele ainda se importa com as coisas de cima, do céu, ainda defende o Evangelho do Senhor. O afastamento é uma reação à dor ou à culpa, mas não por ódio a Deus. Ou seja, tem muitas pessoas que estão afastadas por dor de alguma coisa, como já foi citado, dor por ter ouvido, visto, não se sentiu acolhido em uma congregação. Muitas pessoas vão a igrejas, mas não se sentem acolhidos. É só mais um, qual precisava de uma palavra, de um abraço, e infelizmente a igreja tem disso. As pessoas não cuidam como era para se cuidar. Uma referência, por exemplo, eu jogo lá em João capítulo 21, versículo 3 ao versículo 17, a restauração de Pedro à beira do mar. Amém, meus amados? Já uma abordagem para esse crente, e na verdade o que nós abordamos, o que eu vou abordar aqui agora, nessa fala que eu vou dizer, é principalmente para os líderes, como eles devem fazer, o que eles devem fazer, porque estamos perdendo muitos membros, talvez por culpa de muitos líderes que não dão atenção, porque já tem o teu grupo, o seu grupo já tem aquelas pessoas favoritas, ou seja, a abordagem requer a restauração. O crente desviado, o crente afastado, ele precisa urgentemente restaurar a sua fé. Ou seja, o que um líder deve fazer? Ele deve ouvir com atenção, tratar a ferida e disciplinar com gratidão, conforme Paulo ensina em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Você tem que, cristão, ou líder, pastor, dirigente, você tem que chegar até essa pessoa que está magoada, que está ferida, e ouvir o porquê que você fez, o porquê que você está afastado, o porquê que você não está mais congregando. Ouve ele, e com disciplina, disciplinar com mansidão, significa você tratar aquela ferida, tratar aquela dor com carinho, com calma, até tudo voltar ao normal. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o perfil do desviado, a mudança de rota de Demas e Judas. Eu até coloquei aqui esses dois crentes, que se desviaram e no caso deles não tiveram mais volta, que é o caso de Demas, que está escrito em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, a qual Paulo escreve assim, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Então, é bem nítido que Demas, ele preferiu ouvir a voz do mundo, ele preferiu olhar para as
riquezas do mundo, para o que o mundo oferece, né, do que olhar para Jesus, do que olhar para Deus. Assim como Judas, por exemplo, eu citei aqui Judas, o caso de Judas em João capítulo 12, versículo 6, que está escrito assim: Então ele disse, isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e subtraía o que nela foi colocado. Ou seja, se Demas se desviou por motivo de amar ao sistema do mundo, Judas foi uma progressão silenciosa, ou seja, foi um motivo de um roubo oculto que precedeu na sua traição pública. Então, todas as pessoas desviadas, a maioria delas, infelizmente, não volta para os caminhos do Senhor. Tá? E mais na frente também eu vou até falar sobre isso. Daqui a pouquinho termina, tá, pessoal? Quais são as suas características? Por exemplo, muitas vezes usa os erros dos outros para justificar o seu estado. A decisão é baseada em interesses próprios ou prazeres temporários. É o que eu ia falar aqui agora. O desviado, ele usa até mesmo a Bíblia para se defender daquilo que ele está fazendo de errado. Ou seja, ele usa as pessoas de dentro da igreja, usa os seus erros, os erros daquelas pessoas que estão dentro da igreja, para se defender. Ele usa, ele tem uma própria decisão baseada nos seus próprios interesses, nos desejos carnais e nesses prazeres que são momentâneos. Tá bom? O que devemos abordar? O que um líder, o que um pastor deve fazer numa situação dessa? Primeiro, requer reconciliação, ou conversão da parte do desviado. O foco deve ser um bom exemplo do cristão, ou seja, de bons testemunhos. Aquela pessoa que vai conversar com o desviado tem que ter bom testemunho, tem que ser um cristão exemplar. Ou seja, tem que fazer intercessão. Eu não vejo hoje nas igrejas, infelizmente, já vi, mas eu não vejo hoje um pastor fazer campanha, então até mesmo orar para aquelas pessoas que estão desviadas, para Deus tocar no coração, para que venha ter aquele desejo de voltar para os caminhos do Senhor por meio da reconciliação ou conversão. A intercessão e nós não temos, você líder, nós não temos que dar pressão para nos gerir a resistência. Tem que ser no tempo de Deus, a gente tem que fazer a nossa parte de interceder, dar os bons exemplos para que nós venhamos a ser as pessoas bem vistas, para que estas ainda possam até ser sensível de mente e dizer: ainda existem cristãos, verdadeiros homens e mulheres de Deus.